Hoje a gente vai falar sobre nervo ciático. Muitas pessoas têm essas dores e não entendem o que está acontecendo ali. Será que é alguma atitude que eu venho tomando? Será que tem a ver com o sedentarismo? Será que eu estou um pouquinho mais forte? Não sei. Hoje a gente vai conversar sobre isso para prevenir, não é, gente? E também remediar, por que não? A gente está recebendo o Fábio Jennings, reumatologista da Unifesp e coordenador da Comissão de Reabilitação e Exercícios da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, Marise, tudo jóia. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Eu acho interessante a gente falar assim, porque é normal ouvir todo mundo falando, tô com uma dor no ciático, tá doendo. Mas vamos entender, o que é o nervo ciático e aonde ele está localizado? Certo, o nervo ciático, ele está localizado nas últimas vértebras lombares, então está no final da coluna lombar. Lá no finzinho. É, isso. Então ele é formado pela união de pequenos nervos, né? Da lombar 4, 5, da sacral 1. Então esses nervos, eles se juntam e saem e vão irrigar e vão irradiar para todo o membro inferior. Então por isso que muitas vezes você pode estar com essa pressão aqui, mas você sente a dor nas pernas. Funciona como se fosse um fio elétrico. Né? Entendi, é uma coisa só. Então você tem uma compressão nessa região e isso estimula todo um processo de dor e de sensações para o membro inferior, né? Para as pernas, que pode ir até o dedão do pé. E por que essas dores surgem ao longo da vida, assim? Porque eu já vi jovens reclamando de dor no ciático, que eles falam assim mais popularmente falando, e as pessoas com mais idade, assim, tem a ver idade? Tem. Na verdade tem várias causas, né, de a ciatalgia ou ciática, que é a dor por compressão do nervo ciático, né? Então, a principal causa é a hérnia de disco, ou seja, esse disco que serve para amortecer a coluna, né, que serve para amortecer um osso no outro, ele sai do lugar, ele forma como se fosse uma hérnia mesmo. E aí comprime esse forame, esse orifício, de onde sai o nervo para a perna. Aí pressiona. E aí essa compressão é que leva à dor que chama ciática ou ciatalgia. Só para a gente entender, essa dor, ela tem uma dor mais de ardência mesmo, de queimação? Porque eu sei que cada caso é um caso, mas de um jeito mais geral. Certo. Essa dor, na verdade, a irradiação dela que é típica, né? Então a gente tem uma irradiação que pode ir até o joelho ou até o pé. E ela pode vir acompanhada com formigamentos, né, que a gente chama de parestesia. Então, pode ser em queimação, mas é uma dor que o paciente refere como uma dor interna, como se fosse dentro da perna. Formigamento também? Formigamento também. E como é a compressão de nervo, você pode ter alteração da sensação, né, por dor, e até alteração motora, né, diminui a força para a perna. Quando a gente fala, minha perna dormiu e tal, tem a ver com isso também? Não, essas compressões da perna dormir não, porque a do nervo ciático ele é bem típico, né, ele começa na região da coluna lombar e vai até o membro inferior. Você falou da hérnia, que é uma das causas. Que é a principal causa. Sim, né? mas tem outras também, Tem outras causas, né, isso a hérnia nos indivíduos um pouco mais jovens. E quando o indivíduo já vai ficando mais idoso, que vai se juntando a osteoartrose, a artrose, o desgaste da coluna, você pode ter a compressão desse orifício aqui, ou do canal da medula, da coluna, por processos daqueles chamados bicos de papagaio, né, que é a artrose. Então a artrose junto com o disco que está fora do lugar, comprime a saída do nervo nessa região. Então, nos idosos, o que é comum, não só a alteração do disco, mas também a própria osteoartrose, chamada antigamente, hoje em dia osteoartrite de coluna. Fábio, o que é engraçado é que normalmente quando a gente sente dor, o que o indivíduo faz? Para tudo. Não vou me movimentar, eu não posso fazer nada porque está doendo. Eu sei que também depende do caso, mas é preferível parar tudo, dependendo da dor, ou, muito pelo contrário, realizar algum tipo de exercício físico para fortalecer a região? Na hora da dor aguda, principalmente com a ciatalgia ou a ciática, a gente orienta para que o paciente se mantenha o mais ativo possível dentro das suas atividades, né? Claro, se fizer algum exercício de impacto, extenuante, a gente pede para que pare essas atividades, mas que leve a vida o mais próximo do normal. Porque a gente sabe que quanto mais você deixa o indivíduo de repouso, mais aquele indivíduo vai demorar
a voltar para suas atividades. Tá. Primeiro que ele vai descondicionar e segundo também que ele vai ter medo de voltar para as atividades. Sim, então a fica gente com tenta receio. fazer medidas de proteção da coluna, orientar e tentar manter ele numa vida normal, claro, evitando os exercícios mais intensos. Claro, bom, que é importante Pode também falar. a gente ressaltar que não só a hérnia de disco, né, a própria artrose da coluna, a gente pode ter outras doenças que não são tão comuns, mas que podem comprimir o nervo ciático nessa região. Então você pode ter tumores, você pode ter infecções, você pode ter uma fratura também de uma vértebra e aí desabe e comprime o nervo. Aí é uma situação mais grave, já é uma poderia situação dizer. mais grave. Ou até doenças inflamatórias, né? No caso das artrites, que podem dar também na coluna. Então, essa avaliação ela é bem importante. Eu queria te perguntar assim, vamos falar dos tratamentos em si? Até a gente está recebendo aqui, deixa eu ver aqui, a Ana Maria Jones, fisioterapeuta e coordenadora do setor de reabilitação em reumatologia da Unifesp. E vou te convidar, Fábio, vem comigo aqui para a gente falar dos tratamentos. Porque assim, sintoma a gente já sentiu, já viu tudo, já entendeu que é complicado mesmo e nada melhor do que cuidar, né? Remediar. Seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Prazer. E nós temos aqui, ela vai ser nossa modelo, mas na verdade ela é fisioterapeuta também, a Emília Moreira. Seja bem-vinda. Engraçado isso. Quando eu estava comentando com ele que a gente pensa em dor, quer ficar estático, sem fazer nada. E muito pelo contrário, em muitos casos, há necessidade da fisioterapia que, nossa, dá um resultado surpreendente, não é? Sim. Na verdade, assim, quanto mais o indivíduo se manter ativo, melhor. E aí existe o momento de se fazer a fisioterapia. Nos casos agudos não dá para fazer, então é contraindicado, mas no momento em que a dor está melhorando e que ele consegue já fez o tratamento medicamentoso e ele consegue já se movimentar melhor, sim, aí os exercícios entram com toda a força para a gente conseguir. E a Ana só comenta também para desmistificar a importância do exercício, da fisioterapia e dos meios físicos, né? Sim. Que às vezes tem essa confusão, Claro. né, do que é a fisioterapia. Sim, de Então, entender, né, como que é aplicado. O paciente só acha que são os meios físicos, que são o ultrassom, o TENS, o calor. E a gente sabe que não é isso. Não, é um que a gente conjunto trabalha de atividades, isso, não é? E que o fundamental são os exercícios. Claro, olha, até ia te pedir, Emília, para a gente já executar alguns movimentos. Claro que primeiro você faz o tratamento com remédio, passa direitinho aquela fase aguda mesmo da dor, para não deixar a pessoa tão incapaz assim. E aí depois entra, né, com a a parte fisioterapia. Isso, a Ana Maria vai mostrar para a gente algumas posições de proteção, de relaxamento de coluna, que a gente orienta para o paciente na fase aguda. Na verdade, né? essa aqui é só uma postura de relaxamento. Tá. Então, na fase aguda, onde a gente não pode fazer o exercício, a gente pode se posicionar numa postura melhor que já ajuda a relaxar. Tá. Essa postura é que mais relaxa a musculatura ali da região lombar e vai aliviar os sintomas. Tem que ficar nela uns 20 minutos, mais ou menos, para fazer efeito. E quem não tem a bola, pode pôr as pernas no sofá, por exemplo, põe um acolchadinho no chão, põe as pernas no sofá, numa você cadeira. Colocou um travesseirinho, Bem né? pequenininho, Bem só para dar pequenininho na conforto e cabeça. porque ela está com o rabinho de cavalo aqui, né? Ah, entendi. Você não Mas ficaria normalmente desconfortável. pode ficar sem. Fica sem. É que eu tinha visto sem, eu falei, ai, será que pode pôr o travesseirinho então? Pode pôr um travesseirinho só para dar um conforto, mas você vê que ele é bem pequenininho. Ele é bem porque tranquilo. senão a cervical também vai lá para frente e aí vai comprometer. Essa posição, assim, para relaxar, né, ficar confortável, qualquer idade a gente pode Qualquer colocar idade, nessa posição. qualquer idade. Ah, isso é importante. Por exemplo, dizer. se for uma pessoa mais idosa, não quer fazer no chão, pode fazer na cama, põe umas almofadas mais durinhas ou põe a própria bola, para não ter a dificuldade de deitar no chão, levantar do chão, que daí é mais difícil, né? Tá. Mas uma pessoa mais jovem que tem essa facilidade, que não está com tanta dor, pode fazer no chão mesmo. Olha que interessante, né? A gente acha que chão já vai alinhar tudo. Claro, muitas pessoas dizem que dá um efeito muito bom, mas para algumas outras pessoas é desconfortável. Então, na cama é uma ótima dica. E é uma superfície durinha, dura até demais, né? Então, assim, para fazer exercício é bom, mas só isso, né? Dormir no chão não é bom. Então, sempre tem que ter um conforto, o colchão tem que se adequar direitinho às curvas do corpo, né? Tem que se moldar. Qual o outro exercício que você vai Aí mostrar a gente começa pra a gente? fortalecer um pouco o abdômen. Tá, então Pega a bola primeiro... pra mim, Fábio.
Primeiro é o relaxamento, você fica uns 20 minutinhos e aí depois a gente começa a fortalecer. Trabalho. Então esses exercícios são bem simples, põe o cotovelo Tem no problema, chão. se ela andar por aí, E eles são para fortalecer a região do abdômen. Então a Emília vai trazer a bola na direção do joelho, levantando os ombros e a cabeça. Pode subir um pouquinho menos, Amy, porque... E essa movimentação também em qualquer idade. Isso, em qualquer idade. E é claro que a gente tem que respeitar o limite que a pessoa consegue subir. Claro. Tem gente que só vai, vamos fazer bem pequenininho, só tirar os ombros. Tem gente que só vai fazer isso. Só até aí. E a repetição também vai depender de cada caso? Normalmente a gente trabalha com 10 repetições e aí a gente vai trabalhando com séries de repetições, né? Mas a gente vai seguindo o quanto cada um consegue fazer, isso é bem individualizado. Agora vai fazer em casa, começa com 10 repetições, ficou fácil, faz 2 séries de 10. Aí vai aumentando. E aí vai aumentando até umas 3 séries de 10 por aí. E o que é legal é também ter esse diálogo do médico com o fisioterapeuta, né? Ó, o paciente está melhor, está na hora da gente começar a evoluir os exercícios e saber o que o paciente está fazendo na fisioterapia. Não é só prescreve fisioterapia e o paciente vai fazer de qualquer jeito. Não, você tem que estar então, pertinho para ver a tem que ter essa equipe multidisciplinar, né, que trate o paciente como um todo e a gente se une, né, para ter os efeitos melhores. Então, assim, o trabalho de vocês dois precisa ser em conjunto mesmo. O tempo todo. É para entender o fortalecimento e do que precisa fortalecer. Porque a gente falou aqui só da região do abdômen e não necessariamente. Eu acredito que você tenha que fortalecer tudo, o corpo inteiro, né, para tudo funcionar mais uma vez. Vamos agora, a gente vai fortalecer ainda o abdômen, mas um pouco mais inferior, né? Então, ela vai apertar um pouquinho a bola e vai subir as 2 pernas. Sobe e volta devagar até encostar o pé no chão, tá? Sobe de novo, respira. E aí você vai dando o respaldo para ela. Isso. A respiração é importante na execução do exercício? Né? Na verdade, ela pode ajudar ou pode dificultar, mas na verdade você não pode fazer nunca a apneia. O mais importante é nunca aprender a respiração. Não segura, de jeito nenhum. Então sempre tá ou inspirando ou expirando, nunca... com o ar preso, tá então, bom? Ó, esse trabalho que a gente está mostrando aqui para vocês já é o fortalecimento já, né, da parte inferior. Dá para a gente fortalecer também o lateral, né? Então, a gente pode trabalhar aqui, ela vai subir um lado só. Ah, tá. Né? Então, a gente trabalha o supra, o infra e agora a gente está trabalhando o oblíquo, essa região, troca de lado. E a parte de glúteo, que é super importante. E aí a gente vai fazer a parte de glúteo também. Que vai fortalecendo, né? Que vai fortalecendo. Você vê, eu estava até comentando no comecinho da nossa conversa, que, será que é o sedentarismo e tal? Gente, eu acho que exercício físico é para a vida toda, claro, se você tiver alguma impossibilidade, enfim, a gente não sabe, né, da saúde da pessoa, mas se você tiver a oportunidade, tem que ser algo, é igual assim, você não escova os dentes todos os dias? Tem que fazer um exercício de fortalecimento. Vocês têm alguma recomendação para quem está sentindo dor no nervo ciático, assim, uma recomendação final? Porque a gente tem uma cultura, né, de só lá e tomar um remédio e não mudar a atitude do dia a dia. É como eu falei que a maioria dessas dores, né, da lombar e do nervo ciático, elas vão se resolver dentro de algumas semanas, né? Mas se tem uma dor intensa e que está se prolongando, você tem que, é claro, procurar um diagnóstico correto, porque a maioria é por conta de uma hérnia de disco, mas pode ter outras doenças mais graves por trás disso. Por isso a investigação, então, a né, investigação, de realizar os exames. E aí a parte medicamentosa de início, analgésicos, anti-inflamatórios, remédios para dor, e esse tratamento da gente com fisioterapeuta, até educador físico, terapeuta ocupacional, que é um tratamento multidisciplinar, que vai melhorar aquela crise aguda e fazer com que o indivíduo tenha menos crises para o futuro. Porque a gente já sabe que uma crise, o paciente geralmente vai ter outra. Vai ter outras, né? Parece que você debilita aquela região e se você não tratar adequadamente, aí que vem o problema. Então, a gente falou do exercício e postura. Vamos fortalecer glúteo agora? Então, era isso que eu ia te falar. A gente falou do fortalecimento do corpo inteiro e tudo mais, isso é muito importante, tem que fazer. A gente pode fazer do glúteo, mas principalmente que a grande maioria das pessoas não realizam alongamento. É ou não é? Com certeza. Vamos fazer então. Peraí. Alongar é vida, é muito gostoso. Vamos fazer alongamento? Vamos alongar. A gente alonga principalmente a região posterior, né? Então a gente usa uma faixa, que pode ser uma faixa que você tem em casa de roupão, um cinto, alguma coisa assim, e ela vai esticando
sentindo alongar essa região. Quanto mais conseguir trazer, melhor. Mas claro que tem que ser um alongamento suave. Tá? Não agressivo. Não pode ser agressivo porque pode machucar, mas ele tem que ser mantido por um tempo maior. Não adianta fazer aquele alongamento de academia assim. Não, e rápido. Tem que ser pelo menos 30 segundos nessa posição, sentindo o alongamento da musculatura. Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de alongamento? Qualquer pessoa pode fazer. E o que a gente prefere, por segurança, é que o próprio paciente realize no seu limite. No seu limite. Do que alguém empurrando. Ir lá e empurrar. Que a gente chama de alongamento passivo, então isso daí pode ser danoso, o paciente pode piorar a dor. Sim, tem até um estudo que fala exatamente isso que você falou, que precisa de um tempo ali alongando. Você não pode, vou fazer rápido porque eu quero já fortalecer, e não, muito pelo contrário. Faz parte do processo, né? Já deu, né? A gente já deixou ela 30 alongar. Segundos, Quer fazer com a outra perna? Já um outro tipo de alongamento também, que eu acho que fica melhor. Vamos aproveitar. Que a gente conversando e deixou a Emília aqui. Ela é atleta, ela é atleta. É muito confortável, gente. As pessoas deixam para lá o alongamento, mas dizem que a sua vida melhora, a qualidade parece que é outro corpo que você habita, né? Porque além da força, né, a flexibilidade é super importante para as atividades do dia a dia, para atividade de vida profissional, para o próprio exercício físico. Sim. Então a gente une sempre as características, né? O aeróbio, a força e o alongamento. Sempre, né? Esse conjunto. Sempre o conjunto, tentando fazer um programa bem completo para o paciente. Faz uma dinâmica. Agora, uma questão que muita gente pergunta, né? Na fisioterapia, tá, gente? Eu não estou falando de academia, não. Estou falando na fisioterapia. Você alonga antes do fortalecimento ou depois? Porque na academia tem essa questão, né? Mas é antes e depois também? Como que é? Na verdade, antes do exercício na academia, a gente deveria fazer um aquecimento daquela região que vai trabalhar, né? Então, você pode fazer esse aquecimento com alongamento? Pode, mas você pode fazer de qualquer outra maneira, com algumas movimentações, ou fazer uma caminhada leve na esteira. 5, 10 minutos, exatamente, por exemplo. Mas o alongamento no final. Por quê? Porque eu fiz o fortalecimento, eu trabalhei a minha musculatura e no final eu vou trazer o tamanho do músculo para o normal, né? Vou alongar o músculo novamente. Então, sempre o alongamento no final da atividade. E sempre alongando todos os músculos que você trabalhou naquele dia, né? Todos, não adianta só vai na perninha, só vai no braço rapidinho. Deixa eu ver se eu entendi. Quando a gente vai fortalecer, de uma certa forma, você dá desculpa até o termo mais vulgar de se falar, você estressa o músculo. E aí depois, assim, você pode me corrigir, tá? E depois, no alongamento, eu relaxo e faço ele voltar. Quando a gente faz a contração muscular, ocorre o deslizamento das fibras. Então, você está fazendo toda vez esse movimento. Eu contraio e relaxo. Sim. Contraio e relaxo. Então, a tendência é o músculo ir encurtando, porque eu estou fazendo isso. Parece que vai encavalando. Né? Exatamente. E aí, no final, eu vou lá e alongo ele. Quanto mais alongado for o músculo, mais uma contração mais efetiva ele consegue fazer. Entendi. Porque ele tem espaço para fazer o deslizamento. Um músculo muito encurtadinho, ele não tem espaço. Então, quanto mais alongado... Olha, eu quero agradecer a participação de vocês, esclareceram muito bem. Então, gente, vamos prevenir, mudando as atitudes do dia a dia, para depois, né, caso aconteça, você vá remediar e fazer os exercícios adequadamente. Então, Fábio Janes, muito obrigada. Obrigado. Ana Maria Jones, imagina, a gente que agradece. E a Emília Moreira, se você quiser levantar, meu amor, de lado, direitinho, por favor. Me dá um beijo. Direitinho. Obrigada, viu? Um ótimo dia. Obrigada. Obrigado. Olha, eu só não te ajudei, porque poderia acontecer um acidente, né? Melhor não, eu ia te esmagar, eu ia cair em cima de